Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Em 1202, um morador lá da cidade de Pisa, aquela da torre inclinada, chamado Leonardo Fibonacci, escreveu um livrinho que se chama Livro do Ábaco. Este livro tem grande importância. É que o que acontece? Na Europa daquela época, ainda se utilizavam os algarismos romanos, que são trabalhosos para fazerem contas. O pai do Fibonacci, ele era um comerciante e viajava até a África. Lá ele teve contato com os árabes. E os árabes utilizavam os algarismos hindu-arábicos, aqueles que nós utilizamos atualmente. Então o Fibonacci teve contato com esses algarismos mais atualizados em relação aos romanos. E ele utilizou isso naquele livro dele, o livro do Ábaco. Então foi assim que chegou até a Europa o conhecimento dos algarismos hindu-arábicos. No livrinho dele havia várias coisas. Em particular, é bastante conhecido a história do casal de coelhos. É assim, suponhamos que em janeiro eu tenha um casal de coelhos e que são coelhos jovens. Vai passar um mês, então nós estamos em fevereiro. O casal de coelhos agora ele está maduro. Bom, vai passar mais um mês, estamos em março. O casal de coelhos que estava maduro no mês anterior dá origem a um casal de filhos jovens. Então, agora em março, nós temos dois casais de coelhos. E este padrão vai se manter. Eu vou avançar mais um mês e os coelhos que estavam maduros continuam maduros. O casal de coelhos que estava jovem agora está maduro. E a cada mês que passa, os coelhos que estavam maduros no mês anterior dão origem a um casal de coelhos jovens. Então, por exemplo, como é que ficará a nossa situação lá em maio? Os casais que estavam maduros em abril, eles continuam maduros. Cada casal que estava maduro lá em abril dá origem a um casal de coelhos jovens no mês de maio. Observe a sequência de casal de coelhos mês a mês. 1, 2, 3, 5. O próximo seria 8. Estes números são os números de Fibonacci. Então a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai é a conhecida sequência de Fibonacci. Como é que ela é construída? É assim, nós começamos com o 1 e com o 1. Agora, cada número será obtido somando os dois anteriores a ele. Por exemplo, 1 soma eles, dá 2. Agora eu vou continuar, eu pego o 1 e o 2 e acho o 3. Agora eu pego o 2 e o 3, somo e dá o 5. Pego o 5 e o 8, eu acho o 13 e por aí vai. A sequência de Fibonacci aparece na natureza. Por exemplo, vamos falar do zangão. O zangão ele é macho e tem uma propriedade. Os machos ali, eles têm apenas mãe. O macho da abelha, ele vem de um óvulo que não é fecundado. Então ele tem apenas mãe. Bom, a abelha fêmea é um bicho como a gente, por exemplo, ela tem mãe e pai. O que tem no pai? Ele é macho e os machos possuem apenas mãe. Então vamos continuar a nossa sequência. Cada vez que aparecer um macho, ele terá apenas mãe. Cada vez que aparecer uma fêmea, pai e mãe normalmente. Então vamos ficar assim neste padrão aqui. O que nós tínhamos lá embaixo? Lá embaixo, um animal. Depois, que era o nosso primeiro zangão. Depois nós tivemos mais um animal, 1 e 1. Na terceira faixa nós temos dois animais. Depois, subindo mais um degrau, ali nós temos 3 animais e depois 5 animais. Então, o número de parentes que um zangão tem, se nós seguirmos esse padrão do pai, da mãe, ou seja, nós estamos pegando cada vez os avós e bisavós deles, segue exatamente a sequência Fibonacci. 1, 2, 3, 5. Eu não coloquei aí, mas no próximo andar nós teríamos 8 abelhas. Além disso, o triângulo de Pascal é aquele triângulo que carrega os números que são os coeficientes dos binômios. Digamos, se você quiser abrir o x mais y ao quadrado, vai aparecer os números 1, 2 e 1. Então, o que nós podemos observar no triângulo de Pascal? Se nós somarmos em diagonal, como aparece para vocês aí,
nós vamos encontrar os números de Fibonacci. Então basta pegar o triângulo de Pascal e fazer a soma apropriada, nós encontramos a sequência de Fibonacci também. Agora é assim, ó. Vou construir um quadrado de lado 1. Por que de lado 1? Porque é o primeiro número da sequência. Vou aproveitar este quadrado e construir outro utilizando um dos seus lados como suporte. Então eu tenho agora quadrados de lado 1, outro quadrado de lado 1. Vou aproveitar isso para construir um quadrado de lado 2. 1, 1 e 2. Vou aproveitar agora e construir um quadrado de lado 3. Então eu estou construindo uma sequência de quadrados cujo lado segue exatamente a sequência Fibonacci. Então agora eu já consigo construir o de lado 5 e o de lado 8, por exemplo. E eu vou agora unir isso aí utilizando a espiral de Fibonacci. Existe muito misticismo em cima da espiral de Fibonacci. Por exemplo, o Nautilus, se nós observarmos a concha dele, muita gente diz que essa concha segue um padrão de crescimento da espiral de Fibonacci, mas isso é falso. É necessário ter bastante cuidado, tá? É apenas uma aproximação. Não é que seja exatamente a sequência Fibonacci aí, regendo o crescimento dessa concha. Vamos falar agora uma situação que parece ser bastante verdadeira. Existem algumas plantas cujo número de galhos segue a sequência Fibonacci. Daí já existem estudos mais sérios e ao que parece, essa aqui que é a Achillea epitármica, de fato o seu número de galhos segue a sequência Fibonacci. Então nós temos algumas situações que são falsas, como a da concha lá do Nautilus, e outras que parecem ser verdadeiras, como aí dessa plantinha aí. Em 1611, o Kepler descobriu algo interessante. Ele pegou a sequência Fibonacci e escolheu um número qualquer, digamos o 21. Ele dividiu o 21 pelo número que estava antes dele na sequência, que é o 13, e achou o resultado, 1.6 alguma coisa. Agora eu vou pegar um número qualquer da sequência, digamos o 34, e dividir por aquele que está atrás dele, que é o 21. E achou um resultado ali, 1.6 aproximadamente também. Então vamos seguir este padrão. Nós vamos pegar um número qualquer da sequência e dividir por aquele que está antes dele. Se nós fizermos isso para valores bastante avançados na sequência, vamos descobrir que eu pego um número lá na frente da sequência e divido pelo número que está atrás dele, isso cada vez fica mais próximo de 1,618, que é o nosso número de ouro, aproximadamente esse valor que eu falei para vocês aí. Para quem não lembra, o número de ouro é aquele número bastante místico associado a certos padrões de beleza. Por exemplo, no homem vitruviano, se nós pegarmos certas proporções no corpo humano, ao que parece, dá o número de ouro. Como é que o Kepler provou isso? Ele utilizou este resultado aqui. Existe uma maneira de descobrir exatamente um número da sequência sem precisar olhar para os anteriores. Ou seja, por exemplo, vamos construir a sequência de Fibonacci. 1, 1, 2, 3. Note que eu estou tendo que somar para obter um número na sequência. Mas não precisa ser assim. Se você quiser calcular, digamos, qual é o 20º número da sequência, basta colocar no lugar do n o 20 que aparece aí. Então, substituindo nessa expressão, achamos diretamente um número específico na sequência. Só que qual o inconveniente? É mais difícil substituir um número no lugar do n e fazer esses binômios aí do que de fato montar a sequência. Então o resultado ele é teoricamente interessante. Existe uma forma de descobrir exatamente um número da sequência sem precisar olhar os anteriores. Só que essa maneira é muito complicada. E para fechar, é preciso ter cuidado. Muita gente diz que o crescimento do número de sementes num girassol ou certos padrões na casca de um abacaxi seguem a sequência de Fibonacci. Na verdade, isso é muita especulação. Não existem estudos sérios ainda referindo-se a esses assuntos. Então, nem tudo o que se fala da sequência de Fibonacci é verdadeiro. Principalmente nessas coisas associadas à natureza, ainda é muito especulativo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.